O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nos últimos 3 domingos a igreja proclamou para nós o capítulo 13 de São Mateus em textos longos, reunindo as parábolas do reino de Deus que estão no capítulo 13 de São Mateus, o discurso sobre o reino através de parábolas. E na leitura corrente que a gente faz com a igreja de segunda a sábado, página por página do Evangelho, nós chegamos também mais uma vez na altura do mesmo capítulo 13. Então são evangelhos que a gente tem escutado recentemente e que ao longo da semana daí são fatiados em trechinhos menores. O evangelho de hoje então é a parábola do joio, do domingo retrasado do evangelho, o joio e o trigo. Onde Jesus conta essa parábola para nos falar mais uma vez de como é o reino de Deus, de como é a dinâmica de Deus com o ser humano nessa vida, e de como é o julgamento final. Todas as parábolas de Jesus a respeito do reino, a respeito da vinha, sempre falam de um Deus misericordioso, companheiro, que convida a nós para trabalharmos com Ele, de um Deus esperançoso que lança em nós o que Ele tem de bom, sempre nas imagens então de uma semente, de um trigo, de um Deus que tem esperança, sempre que se usa a imagem de uma rede que pega todo tipo de peixe, ou de um patrão que sai na praça da cidade e chama todo mundo, não importa quem, para trabalhar, ou de um rei que ama muito o seu filho, que faz para ele uma festa de casamento, e se os convidados não querem ir, ele chama até os mendigos, andarilhos e maltrapilhos. Mas sempre, em todas essas parábolas, nós temos o julgamento final. Ou seja, e é sempre assim que Jesus termina também essas parábolas, como terminou o evangelho de hoje no versículo 43. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Na explicação da parábola de ontem, que nós ouvimos, o evangelho, quando Jesus falou da mostarda e do fermento e da parábola, né? Nós ouvimos domingo Jesus falando assim: vocês entenderam isso? Sempre que Jesus então conta a parábola, o final da parábola é o julgamento final. E sempre que Jesus fala do julgamento final, ele diz: vocês compreenderam o que eu disse? Quem tem ouvidos ouça. Ou seja, fala para quem está do seu lado assim: se você for para o inferno, não vai ser por falta de aviso. Eu não quero ouvir mimimi. Eu não tenho nada a ver com isso aí. E nem adianta lá no quinto dos infernos olhar para o céu e falar: não foi por falta de aviso. Combinado não sai caro. Não é isso? Está explicado o negócio. E na parábola de hoje, então, Jesus vai começar a explicar todas essas parábolas que ele contou para a multidão. Né? Então hoje é o joio e o trigo. Amanhã nós vamos pegar o trechinho do tesouro, da pérola, né, escondida. Quinta-feira nós vamos ouvir da rede que passa, que pega todo tipo de peixe. Enfim, essas próximas parábolas, Jesus as explica aonde? Olha como começa o evangelho de hoje, Mateus 13, 36. Jesus deixou as multidões
deixou a praça pública, né? Deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram e perguntaram: explica-nos a parábola do joio. Portanto, essa imagem da casa, em contrapartida a uma multidão, a casa, então o lugar da intimidade. Casa aqui é a igreja, casa aqui é a comunidade cristã menor, né? É o grupo dos discípulos, e casa aqui também é a nossa oração pessoal. Portanto, tem coisa que de Deus a gente só vai saber a grosso modo, assim, bem por cima, enquanto aquilo estiver no nível da multidão, do grande encontro, da informação dada a todo mundo. As coisas que Jesus fala, onde é que nós a compreendemos de verdade? Em casa. E o que é a casa? A comunidade, a igreja e o nosso próprio coração. Seja para esses três exemplos que o padre está dando, exige aqui um movimento de ir para um lugar menor, para um lugar mais solitário e se afastar da multidão. Em casa, Jesus vai explicar as parábolas. E aí em casa, o que a gente vê? Que os discípulos ainda tinham suas dúvidas. Que os discípulos ainda tinham entendido algumas coisas de um modo muito superficial. Então, onde é que a gente aprofunda as coisas? Em casa. Não é assim que às vezes casal que está saindo faísca, fala até na frente dos outros, ou pai e mãe que está com filho num momento difícil. Em casa a gente conversa esse assunto, aqui não é lugar. Em casa. Então, em casa se aprofunda as coisas. E nós temos uma casa, meus irmãos, que é a igreja, que é a comunidade, e nós temos uma casa que é o nosso coração. Mas a gente corre o risco de nunca visitar essa casa, o nosso coração. Onde é que está Jesus? Em casa. E às vezes a gente passa dias sem entrar dentro da nossa casa interior. Na correria da vida, na correria das coisas, a gente enquanto multidão até consegue ouvir um pouquinho sobre Jesus, porque vai criando o hábito de colocar a pregação para ouvir, a homilia do padre para escutar, mas não leva para dentro de casa. Jesus já está dentro da minha casa. Nós nunca estamos vazios. Deus está sempre dentro de nós. A questão é que a gente não entra dentro de nós mesmos. Esse é o ponto da nossa vida. Nós vivemos dispersos e para fora. Nós vivemos hiperestimulados, perdidos num vício e num pecado chamado curiosidade, que às vezes frutifica um filho chamado fofoca e uma filha chamada inveja, né? Que produz desânimo e comparação. Mas existe um vício da alma humana, uma deturpação da alma humana, chamada curiosidade. O ser humano nasceu para conhecer, que é o que os discípulos fizeram aqui no versículo 36, quando entraram dentro de casa e não deixaram Jesus sozinho dentro de casa. Senhor, explica para nós a parábola do joio. Portanto, a alma humana nasceu para conhecer. Agora, para conhecer ao modo santo e virtuoso, é preciso silêncio, é preciso humildade, é preciso desejo e é preciso estudo. O ser humano nasceu para estudar. E por estudar, não é a faculdade, um diploma de mestrado, pós-graduação em alguma coisa. Estudar significa fazer silêncio, entrar dentro de si e com humildade desejar algo que me faça bem e que agregue e some ao humano que eu sou e à minha alma. É tudo isso que os discípulos fizeram nessa frase. Senhor, nos explica a parábola do joio. A gente quer estudar esse assunto, porque esse assunto faz diferença na vida. Porque a tua palavra eu quero compreendê-la direito. Agora, esse impulso, esse talento, esse dom e essa sede a respeito do, mas o que é isso mesmo? Esse impulso do, mas o que tem além disso aqui? Isso está em todo ser humano. Agora, quem não usa isso, como os discípulos usaram aqui, usa isso de um modo vicioso e viciado, chamado curiosidade.
As nossas redes sociais estão aí para mostrar essa verdade da nossa alma. Ou você pega o seu celular e fala, deixa quieto, deixa eu ficar quieto aqui hoje. Não gosto de estudar, mas também não gosto de curiosar. Você conhece alguém assim? Ninguém é assim. Se a gente tem um celular na mão, o que a gente faz absolutamente o dia inteiro? Fica curiosando, é ou não é? É pecado. A curiosidade besta, ela é pecado. O bisbilhotar à toa é pecado. E é o que se faz o dia inteiro. Se te der um livro para ler, você lê? Nunca leu. Tem gente que reclama do tamanho da minha homilia e não é da missa, não, é do YouTube, 7 minutos. Não tenho esse tempo para conhecer esse assunto. Mas se você pegar o celular dessa pessoa e ir lá naquele lugarzinho que diz quantos minutos por dia fica ligado em cada coisa que tem, quantas horas dá? Por quê? Porque isso é da natureza humana, o saber, o conhecer, o querer pôr a mão, igual criança, quando começa a fazer muita pergunta, como é que criança aprende? O que é isso? O que é isso? Por quê? Por quê? Assim, chega e irrita. Isso é da alma humana, isso é do ser humano, não tem como mudar isso. Agora, se tem um destino, Senhor, explica-nos, eu quero aprender, silêncio, humildade, desejo, né? E o estudo, e isso tem um desvio, isso tem um erro, tem um equívoco. Curiosidade, absolutamente o dia inteiro, sabendo um monte de coisinha pequena, rápida, rasa, inútil, fútil, quando não pecaminosa mesmo. Então, nós temos em nós, queridos, um imenso potencial jogado fora num vício chamado curiosidade. Ficar abrindo o celular para ficar olhando o que as pessoas estão colocando no status do WhatsApp. Isso é pecado. Ontem nós celebramos um grande santo, né? Santo Inácio de Loyola, um grande santo. Ele não é do tipo santo popular, né? Mas ele é um grande santo. E ontem eu vi, acho que foi o padre Paulo Ricardo comentou na homilia dele, falando assim que Santo Inácio de verdade só se converteu porque naquele tempo não tinha celular. Porque como é que foi a conversão dele? A bala de canhão pegou na perna, não é isso? E ele ficou mais de mês numa cama e ele começou a sentir muito tédio. E como não tinha celular, tinha que rezar ou ler livros longos, né? Que era o que tinha na época. E ele ainda brincou, e é verdade, se fosse hoje, ele não teria se convertido. Porque ele não teria sentido tédio. O que ele ia fazer na hora que dá aquele negócio? Você fica deitado o dia inteiro com a perna para cima, assim, vai dando aquela coisa ruim, aquela paura. O que ele ia fazer? Ele ia para o TikTok, ele ia para o Instagram, ele ia para o Facebook ver receita, né? Ele ia para o YouTube ver vídeo de carro, gol velho do Palmeiras. E ele não ia sentir a angústia, o tédio da existência que convoca para as perguntas fundamentais da vida. Por quê? Porque ele ia estar dopado de coisinha engraçadinha. Então, meus irmãos, nós precisamos entrar dentro de casa, dentro do nosso coração. Nós precisamos ir lá dentro de nós, tem alguém lá nos esperando para nos ensinar, para nos explicar. Não adianta a gente ficar curiosando a vida ou rodando igual barata tonta e lamentando as nossas dores, sabe? E reverberando as nossas frustrações, ficar balbuciando palavra triste, irritada. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida da gente é a gente entrar dentro da nossa casa e perguntar: Senhor, explica. E aí nós vamos ter 3 dias aqui de evangelho, onde Jesus vai fazer o quê? Chamar de burro? Não, vai explicar. O bonito de Jesus é isso. O sujeito é burro, é lento. E Jesus faz o quê? Ele explica, ele tem paciência. Deus não sai menosprezando a gente. Já era para ter entendido essas parábolas também. Do tempo que anda com Jesus, tinha que pegar no ar as coisas. Tá louco. Mas eles eram meio simprão. Não tem problema, desde que queira aprender. O problema da vida, meus irmãos, não é o que a gente não sabe. O problema da vida é o que a gente não aprende, não quer aprender. Imaginou se os discípulos chegam em casa
E o grande assunto deles é: você viu, Jesus? A mulher que veio? Você viu? Posta lá no Insta. Sabe? O saber o que de fato importa. Silêncio dentro do coração, humildade e desejo de aprender. E aí Jesus vai explicar, Jesus mesmo faz a homilia, né? Aquele que semeia a boa semente é o Evangelho, é Ele mesmo, é o Filho do homem. O campo é o mundo, portanto Deus não semeia só a igreja, Deus semeia o mundo todos os dias. Porque Deus não semeia através da palavra, mas semeia através da vida, da bondade, da providência, dos fatos positivos, bonitos da vida e também dos fatos difíceis. Deus está jogando semente na igreja e no mundo, né? O tempo todo, o dia inteiro. A boa semente são os que pertencem ao reino de Deus, os filhos de Deus. Mas olha lá, o joio são os que pertencem ao maligno. Que palavra forte, meus irmãos. Tem gente que pertence. O que é pertencer? Você acha algo e fala assim: escuta, de quem que é isso aqui? É do fulano. Opa, eu não vou relar, é dos outros, né? Tem dono, né? Pertencimento. Tem gente que pertence ao reino de Deus, mas tem gente que pertence ao maligno. Maligno com M maiúsculo, é o diabo, Satanás, Lúcifer. Tem gente que pertence ao cão. Olha que coisa triste. Olha onde o ser humano chega. Ele passa a pertencer ao maligno. O inimigo que semeou esse joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Aqui de novo começa a imagem do julgamento final. A verdade de que a vida ela é escassa, de que a vida ela não é eterna nessa terra, né? De que nós somos seres contingentes. Olha lá, a colheita é o fim dos tempos, ou seja, as coisas têm um fim. O tempo tem fim, a vida tem fim. Os ceifadores são os anjos de Deus. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim vai ser no fim dos tempos. E nós vamos ouvir algumas vezes essa expressão ao longo do Evangelho desses dias. O fim dos tempos, o fim das coisas, né? Fim enquanto finalidade, plenitude. Mas para quem não vive em Deus, a finalidade não é plenitude, a plenitude não é finalidade, é tragédia, é desgraça e é condenação, né? Então assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino. Olha só que interessante então. Onde é que estão os filhos do diabo agora? Dentro do reino. Estão dentro da igreja. Onde é que estão os encapetados, endemoniados? Fora, mas também dentro. Dentro do reino de Cristo, dentro da sua santa igreja, também tem joio, também tem gente que pertence ao próprio Satanás. Entre nós tem gente assim, que pertence ao próprio demônio. E retirarão do seu reino, do mundo e da sua igreja, os que pertencem ao diabo. E olha só que interessante. Retirarão do seu reino, versículo 41, todos os que fazem os outros pecar e que praticam o mal. A vida é minha, ninguém paga as minhas contas. Esse tipo de coice, esse tipo de chilique de gente infantil, imatura e ou preguiçosa e vil, precisa sair da nossa mente e do nosso coração. Nós somos responsáveis, sim, por aquilo que causamos no outro. Eu não sou responsável por aquilo que você quer. Isso não é responsabilidade minha. Eu não sou responsabilidade por aquilo que você quer escolher. Isso não é responsabilidade minha. Mas eu sou responsável por aquilo que eu causo de desejo em você. Aqueles que fazem os outros pecar. Então nós somos sim responsáveis por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente fala, pela forma como a gente se veste, por aquilo que a gente manda no WhatsApp dos outros. A gente é responsável sim pelo nosso bom nome ou mau nome perante a igreja e a sociedade, porque com tudo isso e muito mais eu posso estar fazendo você pecar. E a palavra é clara. E os anjos virão para tirar do reino e jogar no inferno
quem faz o outro pecar. Então esse papinho besta, ai, toda mulher deselegante, vulgar, brega, enfim, se você apertar um pouquinho, o que ela fala? Ai, a maldade está no olho de quem vê. Tá, eu faço o quê? Eu pego uma faca e furo os meus 2 olhos. Não estava mais fácil da senhora botar uma roupa de mulher digna e parar de se vestir igual uma qualquer? O que a senhora acha? O que a gente faz agora? Eu furo os meus 2 olhos ou a senhora vai cobrir isso aí que está para fora? O que a senhora acha? Não, a maldade está no olho das pessoas, a maldade está na cabeça das pessoas. Então tá, eu vou pegar e vou tuchar cimento nos ouvidos. Não estava mais fácil você abaixar essa música do inferno que você está ouvindo? Promíscua, vulgar e cheia de imagens pornográficas? O que você acha? E aí nós vamos olhar para nós, meus irmãos. Tem coisas em nós que nós precisamos vencer. Vulgaridade, promiscuidade, palavrão, sensualidade, pornografia, fofoca e língua. Ah, que a maldade está no ouvido de quem escuta, é só não escutar, tá? Eu faço o quê? Eu vou tomar café lá no meio da avenida, no intervalo da empresa? Não é mais fácil você calar a boca, engolir a língua e parar de falar da vida dos outros, o que eu não preciso saber? E a gente fica jogando para os outros com esses papinhos. A maldade está no olho de quem vê. A maldade está no ouvido de quem escuta. Tá, e você não vai governar a tua língua nunca. Como é que faz isso? A gente joga dentro do outro muitas sementes ruins. Às vezes tudo que o outro precisa de mim hoje, determinada situação, é que eu aperte a mão, fale bom dia. Tá frio, né? Pois é. E mais do que isso, eu vou levar o outro ao pecado. Tá sabendo do fulano? É, menino. Ai, deixa quieto, né? Vamos, a gente começa a... Isso é coisa de pobre, de espírito. Isso é coisa de gente baixa, isso é coisa de gente vulgar, isso é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Olha o que Jesus está dizendo, vai ser tirado do reino dele quem faz o outro pecar. Por isso a gente precisa ser senhor da gente mesmo. A gente está fazendo alguém pecar e nem está percebendo, mas quando percebe, precisa mudar isso então. A gente leva o outro ao pecado, quando a gente fica causando no outro ira, escândalo, irritação, não é? Má compreensão das coisas. Mas olha o que está dizendo o Evangelho. Os anjos virão e retirarão do reino. Ficou muito tempo já dentro do reino. Podia ter mudado, não mudou? Corta fora. Os que fazem os outros pecar. Né? E os que praticam o mal, porque se eu estou te fazendo pecar, é porque eu também estou praticando o mal. Então, quem faz o outro pecar e os que praticam o mal. Agora vamos lá, queridos. O que é o bem e o que é o mal? Põe a mão assim no queixinho comigo, todo mundo. E fala assim comigo. Eu acho. Abre a boca, fala. Eu acho que o bem, tipo assim, se a gente fosse ver, porque hoje em dia é complicado. Aí, tipo, por exemplo, o mal. Dá um tapa na sua cara e acorda para a vida. Fala assim, bate no peito, fala, eu não acho nada, eu não sei nada, eu não penso nada. Quem tem Bíblia ergue alto aí, faz favor. Você não acha nada, meu irmão, está escrito. O bem e o mal estão escritos. Ninguém acha nada. Quem está sem Bíblia, olha para trás aí. Podia ter trazido, olha para trás, olha para uma Bíblia. Você não acha nada. Está escrito, meu anjo. Não é porque eu acho. É porque se fosse ver, e esse povo que acha não está encontrando nada. Essa que é a verdade, só está dando trabalho para a gente. Está escrito o que é o bem. Está escrito o que é o mal. Não, mas eu acho assim. Para de achar, senão você não encontra. Está escrito o que é o bem. Está escrito o que é o mal. E ponto, acabou. Que bênção que as coisas sejam simples assim. Ai, mas é tão difícil. Deixa de ser preguiçoso. Caramba.
Por que o bem tem que ser aquilo que já está em mim, está no meu colo e é docinho? Por que tudo aquilo que está um pouco distante de mim é mal, é ruim? Por quê? E ao mesmo tempo que esse meu gesto aqui, ó, parece rude, bruto, isso aqui é uma bênção, meu irmão. Já está escrito, ó, eu não preciso ser um gênio. Olha só, eu não preciso ser um gênio, eu não preciso ser um místico. Eu só preciso saber o que já está escrito. Primeiro mandamento da lei de Deus: escuta, Israel, porque já está dito. Escuta, Israel, ouve, ó Israel. Pronto, já está dito, já está posto. Isso traz uma paz para a vida, rapaz. Isso traz um caminho reto para a gente andar. Para que ficar se aventurando com eu acho? O que você acha? Quem é você para achar alguma coisa, gente? Quem somos nós? Nós somos medíocres, limitados. Nós somos comuns, nós somos quaisquer. O que você quer achar, filho? Não faça essa loucura de querer achar nada, minha senhora. Para de querer achar. A sua aptidão para filósofo é nenhuma. Para de querer achar. Está escrito que é o bem, está escrito que é o mal. Ponto final. Só baixa a cabeça, filho. Você não é nada, você não cuida nem do ser. Cala a boca, fica quieto, já está escrito. E daí, Deus, depois disso, dá o dom da sabedoria e da ciência, que é o quê? Pegar o que já está escrito e saborear, aprofundar. Mas primeiro você quieta o facho aí, você baixa a crista. Primeiro você obedece, depois você saboreia, como tudo na vida. Primeiro o suor, depois o resultado, não é assim? Primeiro o sacrifício, depois a recompensa, não é assim? Primeiro o estudo, depois o diploma, primeiro a dieta, depois o emagrecimento. É assim a vida, não é? Primeiro o treino, depois o resultado. Primeiro a obediência, depois o sabor. Aí vem o gosto, o gozo, o sabor. Então não é uma obediência que deixa a gente bobo, tosco e sem saber por que obedece. Não, quando a gente obedece, a gente vai descobrindo o porquê é que obedece, quão bom é obedecer, a ponto de nunca mais, mesmo podendo, eu nem desobedeço mais. Mas começa por um ato. O que é esse tal de mal? O que é o bem? O que é bom? O que é ruim? Já está escrito, já está facilitado para nós, né? Os que praticam, os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Está falando do inferno. Portanto, meus irmãos, presta atenção nisso aqui. A plenitude da consequência do mal nem sempre vem nessa vida e nessa terra. Então não se iluda. A consequência apaga o salário da vida sem Deus, de modo pleno virá no último dia. Então não se iluda. Tem gente vivendo do jeito que o diabo gosta e talvez está deixando você em crisezinha. Mas o fulano rouba, o fulano faz, o fulano apronta, olha lá o vidão que ele leva. Calma, bebê, o jogo não acabou. Não acabou o jogo ainda. Calma. Não pula para o outro lado, não. Fica aqui. Calma. Ei. Fica aqui, velho. A plenitude do que o pecado causa, a pessoa descobre não, né? Recebe, porque já está sabendo agora. A plenitude do mal, a consequência plena do pecado, a pessoa recebe no último dia. Como também a consequência plena, o fruto pleno da santidade, também não se experimenta aqui. A plenitude de toda virtude e santidade também se recebe no último dia. Enquanto uns são jogados na fornalha de fogo
E a plenitude da consequência dos pecados, então, finalmente chega, a justiça de Deus acontece para com o pecado, Deus vai exercer sua justiça, Deus também vai exercer justiça para com a virtude e a santidade, versículo 43. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Então toda virtude, toda boa obra, toda santidade, toda pessoa justa, virtuosa e santa vai brilhar como o sol. Aqui e agora? Não. Aqui e agora a virtude e a santidade brilha, aparece, mas a plenitude disso também é no reino. Então tanto o bem quanto o mal vão florir e frutificar de um modo pleno, grandioso e irreversível. Quando? No último dia, no julgamento final. Os maus para a fornalha, nessa imagem que Jesus usa, e os justos nessa imagem de brilhar como o sol no reino do seu Pai. Nessa vida, meus irmãos, nós vamos colhendo um pouquinho ou um poucão de tudo, que é o modo como Deus deixou de acordar quem está indo para o inferno. Você não está vendo o que você está colhendo? Você não quer acordar para a vida, não? E como um modo de firmar e alimentar a fé e a esperança de quem está indo para o céu. Você não está vendo o quanto está melhorando a tua vida? Não está melhor agora do que antes? Vai sair desse caminho para quê? Então, na vida a gente vai colhendo de pouquinho e de modo parcial o bem e o mal. É Deus conversando com a gente, é Deus pondo diante de nós o que a gente quer ser. Joio ou trigo, o que você escolhe? É Deus mostrando as coisas, não é assim? A gente vai provando o bem e o mal, e aí a gente conclui o que a gente quer da vida e por onde a gente quer andar. Mas a plenitude disso não é aqui, não é agora, mas a plenitude disso existe e virá. É Jesus quem está falando. E aí Jesus disse: e quem tem ouvidos, ouça. Quem tem? Só eu tenho? O senhor não tem? Tem? Tem. Tem, doutor? Você tem também? Quem tem ouvidos, ouça. Mas quando entra no ouvido, vai para onde? Para o estômago? Para onde vai o que entra no ouvido? Bate. Quem tem inteligência, entenda. Quem tem inteligência aqui? Só eu tenho? Vocês tudo têm mais que eu. Quem tem neurônio, né? Quem tem inteligência, quem tem cérebro, né? E depois que vai para o cérebro? Vai ficar aqui? O que acontece com tudo que entra no ouvido e vai na cabeça? Vai para onde? Bate aí. Quem tem coração batendo aí? Vai para o coração, vai para o universo afetivo do desejo, do valor, aqui ó, no coração, certo? E tudo que está no coração vai para onde? É o único jeito que sobrou para... Não, dá para fazer melhor, vai. Se entra no ouvido, vai na cabeça, desce no coração e depois, aqui ó, faz assim, mexe pé e mão. Vai para as atitudes da vida, meu irmão. Portanto, tudo que a gente está atualizando com as mãos e os pés e a língua, né? Mas vamos lá, as mãos e os pés é porque antes estava onde? Antes de chegar na minha mão e no meu pé? Estava no coração. E por que estava aqui? Porque estava na cabeça. E por que está na cabeça? Quem tem ouvidos, ouça. Fala para quem está do seu lado, muito cuidado com o que e com quem você está ouvindo, tá? Vai chegar lá no teu pé isso aí. O que e quem você ouve. Vai chegar lá no pé, vai chegar na mão e ó, na língua. E nós vamos ser julgados por tudo que a gente fez com a mão, com o pé e com a língua. Então bora cuidar do ouvido. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. E o salmo de hoje disse: o Senhor é indulgente e é favorável. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, poderoso, misericordioso e justo, nós os louvamos e bendizemos porque o Senhor é indulgente, é favorável. Escutai hoje, Senhor, a nossa prece nessa manhã, a nossa oração. Pai amado, nós oramos, rezamos e pedimos a graça de ouvir a palavra de Jesus,
Dai-nos ouvidos, Senhor. Dai-nos ouvidos para ouvir. Espírito Santo, abre o nosso ouvido. Espírito Santo, esclarece a nossa inteligência. Espírito Santo, prepara o nosso coração. Espírito Santo, santifica as nossas ações. Mas para isso, Espírito de Deus, nós queremos pedir a graça da humildade, do silêncio, do estudo. A graça, Espírito Santo, de entrarmos dentro da nossa casa, do nosso coração, da nossa mente, e pararmos, Espírito Santo, de ficar gastando a nossa alma na curiosidade, gastando a nossa alma, Espírito Santo, na dispersão, na fofoca, na inutilidade. Senhor, perdão por todo o tempo perdido sem aprender nada. Perdão, Senhor, por todo o tempo perdido sem rezar nada. Perdão, Senhor, por todo o tempo perdido sem vos fazer companhia. Perdão, Senhor, por viver muito tempo fora de mim, disperso, ansioso, amalucado, nervoso, excitado, eufórico com tantas coisas da vida, Senhor. Espírito Santo, leva-nos para dentro da nossa casa hoje. Espírito Santo, provoca-nos à oração. Maria, Mãe Santíssima, Mãe e Mestra, pega-nos pela mão, Virgem Maria, e nos leva para dentro de casa, Mãe. Nos tira da rua, como uma criança que já deu hora de entrar para dentro. Ajuda-nos, Mãe, a entrar dentro de nós e não deixar Jesus sozinho dentro de nós. Glorioso São José, vós que fostes um homem do silêncio e da sabedoria, ajudai-nos, São José, a sair da dispersão. São José, homem humilde, homem sábio, ajudai-nos, São José, a desejar e pedir: Senhor, explica-me a parábola. Jesus, explica-me as coisas. Jesus, fala comigo. Vem, Espírito Santo de Deus, e fala no nosso coração, na nossa inteligência. Vem, Espírito Santo de Deus, limpar o campo do meu coração. Senhor, tudo aquilo que é joio em mim, tudo aquilo, Senhor, que é semente maligna em mim, limpa agora. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu renuncio a todo joio na minha vida. Tudo aquilo, Senhor, que eu sei que é joio hoje, eu quero passar a foice, eu quero jogar fora, para que no dia do meu juízo final não haja joio em mim. Eu hoje agora, Senhor, escolho tirar os joios que estão em mim. Filho, filha, quais são os joios que estão em você? Cada um de nós sabe dos próprios joios. E aí na sua oração vai falando com Deus, ergue seus braços, vai dizendo: Senhor, hoje eu quero tirar o joio que está em mim. Eu sei quem é esse joio, eu conheço esse joio, e ele tem nome. Vai dizendo o nome do joio que te habita, o joio que está na mente, no coração, nas atitudes, nas palavras, nos sentimentos, nas escolhas, nos caminhos, o joio que nos habita, o joio que nos sufoca. Senhor, nós queremos abrir mão agora desse joio. Queremos, Senhor, vos devolver o nosso coração limpo, o nosso coração sarado, o nosso coração, Senhor, santificado. Vem, Espírito Santo, com fogo que santifica, e queima agora, Senhor, aquilo que não te agrada. Queima agora, Senhor, aquilo que nos afasta de ti. Sopra para longe de nós, Senhor, esse joio, essa falsa virtude. Tudo aquilo, Senhor, que está hoje nas minhas atitudes, no meu coração e na minha mente, porque entrou pelos meus ouvidos, meus olhos. Santifica, Senhor, a minha memória. Santifica, Senhor, as minhas lembranças. Santifica, Senhor, a minha inteligência. Santifica, Senhor, o meu afeto, pela presença do Teu Espírito Santo. Acolhei, Jesus, nossa oração, nossa esperança, pelos méritos de São José. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.